Olá, eu tô aqui hoje com o Ricardo Gratão da Soberana Embalagens e a gente vai bater um papo aqui super incrível, falando aí um pouquinho de marketing digital, das redes sociais e de todo esse universo aí que um monte de gente ainda tem dúvidas. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, querida? Tudo bem, Tati? Como é que tá? Bem. Vamos lá, galera. Meu nome é Ricardo Gratão, eu sou daqui da Soberana Embalagens e eu estou aqui com a especialista Tati, da Tempos Modernos, para falar um pouquinho sobre como que funciona o marketing digital e para tirar a dúvida de vocês. Legal? Então vamos lá. Partindo então já para a primeira dúvida, Tati, vamos lá. Você me conhece bem. Eu tenho uma indústria de embalagem plástica, certo? Perfeito. E como que a indústria hoje tem que se posicionar? Dentro do digital ou no fora, né? Que chama... Como que chama o fora? O offline. Offline. Isso. Como que funciona dentro, né? Nas redes sociais e fora no offline? Como que essa indústria tem que se posicionar? Ou é Facebook, ou é TikTok, ou é Instagram, como é que tá funcionando hoje isso? Tá, legal. Bom, ótima pergunta, Gratão. Na verdade, hoje, né, todo mundo precisa estar dentro das redes sociais. Por quê? Pessoas compram de pessoas. Então, independente da sua empresa, da sua categoria, todo mundo tem que estar posicionado dentro das redes. E aí a linha editorial, ela é totalmente diferente de uma empresa para outra. Mas o que conta mesmo ali na ponta final é o especialista que realmente vai estar ali. Então é toda a expertise que a gente extrai ali daquele especialista e aquilo é desmistificado dentro das redes. Tati, tem uma rede aí, você perguntou, né? Qual rede é a melhor rede para estar colocando? Na verdade, todas as redes são importantes para você estar ali divulgando o seu trabalho. Então, qual é a dica que eu dou? Independente de ser uma indústria ou de ser um pequeno empreendedor que está ali começando, que venda um produto, que venda um serviço. Não importa qual a rede social que você vai começar, o importante é que você comece. Se você tiver a possibilidade de divulgar lá em todas as redes, é o cenário ideal. Mas, pô, Tati, eu não tenho uma equipe, eu comecei a empreender agora e eu não tenho a condição, o meu trabalho não me permite, né, o meu trabalho lá na empresa, fazer com que eu divulgue o meu trabalho em todas as redes. Então, comece por aquela rede que mais te agrada, aquela rede que você mais movimenta, que você mais tem o conhecimento dela, mais o gerenciamento e consegue ali produzir e fazer aquelas postagens lá diariamente. Legal. Tati, eu não gosto de rede social. Não odeio rede social. Só que meu público está lá dentro, né? Eu consigo enxergar isso. Até outras pessoas também. Como que eu cativo e acabo gostando dessa rede social que agora está pulverizada, né? Legal. Na verdade, né? Quando a gente começa a empreender, quando a gente abre lá um CNPJ e tem uma empresa, a gente tem várias coisas dentro dessa empresa que a gente gosta de fazer e que a gente não gosta de fazer, mas precisa fazer para que aquela empresa vá para frente. Com as redes sociais, na verdade, ainda mais depois da pandemia, que a gente evoluiu aí pelo menos uns 8 anos à frente, Ricardo, meio que entrou dentro desse contexto, entende? Então, independente da gente gostar como pessoa, eu, Tati, Tati, eu não gosto de redes sociais, eu não quero estar lá. Mas independente disso, a sua empresa precisa estar lá, entende? Então ela entra nessa parte aí do trabalho onde eu não gosto, mas é necessário. Por quê? O Ricardo tá lá, o filho do Ricardo tá lá, todo mundo tá lá, independente de qual for a rede. Se for o Instagram, Facebook, TikTok, cada uma dessas redes, ela tem a sua peculiaridade e a sua personalidade individual. Então todas elas têm público. Tem públicos que estão em todas e tem públicos que estão em alguma delas, mas todo mundo tá dentro das redes. Então o conselho que eu dou aqui é, mesmo que você, Ricardo, não goste de estar ali, não goste de se expor, mas você tem que entender que as redes sociais, hoje ela é um pilar
extremamente importante para que o seu negócio tenha sucesso, entende? Ela não é mais um mero detalhe, eu vou ter a rede social ou não vou ter. Você precisa ter, então você necessita ter, independente de ser uma indústria, não é mais escolha, ela se tornou uma necessidade mesmo para o empreendedor, até porque, e por que ela se tornou isso? Porque o hábito do consumidor levou ela a isso. Hoje, nós como consumidores, quando você vai comprar, você não compra online? Sim. Exato, você e todas as outras pessoas que estão aí nos vendo, em algum momento elas foram pesquisar, seja um bolo, eu vou ter uma festa do meu filho. Ela vai lá e pesquisou várias boleiras postando no Instagram para ela escolher o bolo mais bonito para a festa do filho dela. Eu vou comprar um sapato. Ela pesquisa lá. Eu faço coleção de carros, de miniaturas de carrinho. Ela pesquisa na internet. Então, hoje, nós como empreendedores, como MEIs, pequenos empreendedores, ou alguém que está aí nos assistindo, mas que realmente quer empreender, precisa entender a importância dele ter a empresa dele bem posicionada ali dentro, porque da mesma forma que a gente faz isso como consumidor, as pessoas também vão entrar lá para consumir do nosso produto ou serviço. Legal. Então você falou bastante, né, sobre como que funciona, né, cada rede, e você também falou de várias boleiras, né? Então a gente, para escolher uma, a gente tem várias, né? Como escolher a melhor agência para cuidar das minhas redes sociais? Como você falou que já é uma coisa obrigatória hoje, eu não vou conseguir fazer lá dentro da minha empresa. Perfeito. Ou do meu comércio, alguma coisa. Como que eu contrato ou vejo alguns aspectos legais que uma agência tem que ter? Legal, muito boa sua pergunta aí. Na verdade, né, você tem que se identificar. É o que eu sempre falo, você tem que realmente se identificar com aquela pessoa que vai contratar. Por quê? Ela vai fazer parte ali do seu time. Então, hoje, né, nós aqui, eu falo que a gente é um setor de melhoria contínua dentro daquela empresa. Por quê? A gente cuida ali de toda a comunicação, eu tô cuidando, aquela empresa que você está contratando, ela vai cuidar do seu bem mais precioso, que é a sua empresa. Então você está colocando a sua marca, você está colocando todo o seu esforço diário, o esforço diário da sua equipe nas mãos da comunicação daquela empresa. Então você tem que olhar se ela tem uma credibilidade, quais trabalhos que ela já fez, você tem que ver realmente se a linha dela bate exatamente com aquilo que você quer naquele momento, se você se identifica com aquilo que ela tá prestando naquele momento. Então, outra coisa que também é muito importante, eu acho que é super válido, é você entender o quanto aquela empresa, ela realmente está atualizada no mercado. Porque o que acontece, né? Há muitos anos, eu não sei aqui exatamente a data de quando teve a primeira agência de marketing, mas eu vou pesquisar e vou trazer aqui para vocês. Mas eu acredito que já há muitos anos acontece isso, e como todo mercado, ele passa por atualizações. Então, provavelmente a agência, ela também, né, com certeza aí, ela passou por atualização. E aí tem várias empresas que pararam no mercado. E por que eu tô te falando isso? Ainda mais quando se trata de redes sociais. Redes sociais, ela evolui muito rápido. A comunicação hoje você pega uma criança de 2 anos, você dá um celular na mão dela, ela entra no YouTube, ela assiste vídeo no YouTube. Eu tô te falando isso porque eu tenho afilhadinhos com essa idade que eles entram no YouTube, eles sabem entrar no TikTok. Ele faz dancinha, entende? Então, assim, a evolução dessa juventude, ela tá muito rápida. E aí a empresa de marketing que continua trabalhando naquele mesmo formato de anos atrás, e eu não tô te falando de 10 anos não, eu tô te falando de 2 anos atrás. E eu tô te trazendo isso porque a pandemia, ela arrebentou as empresas de marketing, porque eles estavam acostumados com um tipo de comunicação e a comunicação é outra. Quando a pandemia ela entrou, o boom de todo mundo foi, lembra que a gente comentou lá na primeira pergunta sua? Sim. Tati, eu não gosto de estar nas redes, mas lembra da necessidade? Exatamente. Então, quando veio a agência, exatamente, as pessoas não tinham para onde ir. Tava tudo fechado e elas precisavam estar em alguma rede social para se conectar com o público delas. Então, todo mundo caiu de cabeça ali dentro. E aí que foi lá o boom da agência, onde realmente quem já vinha
se atualizando, trabalhando num formato diferente, trazendo o que tem mais o de ponta hoje para o mercado, que é vídeos, que a maioria das agências acabam não fazendo, se destacou nesse mercado. Então, uma dica que eu daria aí para você de casa ou para você, pô, Tati, estou procurando uma empresa de marketing e quero começar. Veja o quanto aquela empresa realmente está atualizada, ou ela sabe muito, mas é mais do mesmo. Ela pode ter um baita conteúdo, mas ela não se atualizou. E aí, Ricardo, outra coisa que é muito importante também, você sempre analisar quando você vai contratar uma empresa, são dados, né? Então, realmente você sentar com aquela empresa e realmente entender. E eu vou te trazer um exemplo aqui que acontece aqui na minha própria empresa. Hoje eu faço o evento da Maratona de Negócios. E aí a gente faz campanhas patrocinadas lá, então tráfego pago, realmente para colocar ali mais pessoas no evento, alcançar mais pessoas. Então isso é uma dica legal também, que dificilmente quando alguém vai contratar uma empresa de marketing, pede para ver isso. Então, e isso quando a pessoa, eu vou explicar lá, mesmo sem ela me pedir, eu já mostro para ela. Porque é importante ela entender das métricas, o quanto ela precisa investir e com aquele investimento, quanto é possível ela atingir, em quanto tempo. Então, hoje quando você fala de trabalhar com marketing, as pessoas entendem assim: ah, eu vou fazer um post no Instagram e pronto, eu tô trabalhando com marketing. Ah, mas o meu amiguinho lá, o filho da minha sobrinha, o primo do primo do primo da minha sobrinha, ele trabalha com marketing, ele é designer. Beleza, mas ele não trabalha com marketing, entende? Ele é designer, ele pode até criar uma arte bonitinha que vai postar lá no seu Instagram, ou nas suas redes, mas aquilo de fato não tem uma linha editorial, não tem um estudo, não tem uma métrica. Então, quando a gente está falando de marketing, a gente está falando de algo muito mais profundo. A gente está falando de algo muito mais abrangente, que você consegue mensurar resultado. Então hoje, quando o cliente ele vem até mim procurar, ou quando eu vou falar, ele faz alguma pergunta e quer entender, eu abro e eu mostro para ele metrificado de que forma é isso. E aí a gente consegue alinhar. Sabe a expectativa versus realidade? A gente consegue alinhar o objetivo dele, a expectativa dele, e em quanto tempo, financeiramente, ele investindo naquele tráfego pago, ele consegue ter aquele resultado que ele quer. Então, isso realmente, Tati, traz muita tranquilidade e transparência também, né? Exato, eu acho que é algo fundamental, né? Foi o que a gente falou lá no começo, né? Realmente, quando você vai contratar uma empresa, você tá colocando ali a sua marca. Você tá pondo o seu filhinho para que aquela outra empresa cuide. Então, realmente, você tem que entender o que você tá contratando, entende? Que é o que acontece também. Várias pessoas contratam o primo, o vizinho, porque é mais barato. Ah, é mais barato, eu vou contratar ele. Mas ele nem entende de marketing. Aí depois a pessoa fica: ah, poxa, eu contratei a empresa de marketing e não me deu resultado. Mas não, você não contratou uma empresa de marketing. Você contratou um rapaz que ia criar uma arte para o seu Instagram, seu Facebook, seu LinkedIn ficar bonitinho. Então tem essa diferença também. Legal. Tati, uma dúvida também, né? Eu acho que acontece bastante nos pequenos empreendedores também, MEI, que vão lá, que são empreendedores, né, que abrem empresas, né, e acabam fazendo algumas logos que pegam, ou até mesmo compram, né, que pagam, né. Eu consigo fazer o marketing dentro de uma logo que teoricamente seja um pouco mais feia, alguma coisa assim, ou não, eu tenho que me reestruturar tudo e fazer tudo de novo? Tá, você diz, por exemplo, ele já tem uma logo e aí ele vai contratar uma empresa de marketing. Isso. Tá, o que eu sempre falo, né, porque quando a gente tá falando de logomarca, a gente tá falando da marca ali que vai ser exposta da sua empresa. Então, se você entrou lá na internet, pegou uma marca, essa marca ela não foi registrada, essa marca ela não foi criada, realmente desenvolvida com objetivo para sua empresa, você pode ter outras milhões de empresas que tenham essa mesma marca no mundo todo, porque ela não está registrada para você, ela não foi direcionada ou criada justamente para sua empresa. E aí quando você faz isso, e aí você contrata automaticamente uma empresa de marketing, você contrata uma empresa de marketing para quê? Para ela te dar visibilidade, para ela começar a divulgar aquela sua marca. Então, qual é o cenário ideal? É que você, se você tem intenção, começando a empreender, você já não caia
nessa de, eu vou pegar qualquer marca e só vou colocar aqui. Mas que você realmente desenvolva. Desenvolva a sua logomarca personalizada ali com conceito, enfim, da sua empresa e que você registre ela, porque ao longo da sua trajetória, a ideia é crescer. Todo mundo empreende, o pequeno. Hoje ele é pequeno. Hoje o MEI, hoje ele é MEI. Hoje o pequeno empreendedor, hoje ele é pequeno. A pessoa que está nos assistindo e, ela está sonhando, ela trabalha de CLT, mas ela está pensando em empreender. Hoje ela está pensando, mas qual é o planejamento dela para daqui a 10 anos? Como que ela vai estar? Ela sempre vai querer ser a pequena empresa? Não. Todo mundo começa a empreender para trazer o quê? Uma qualidade melhor para sua família, para os seus filhos. Então as pessoas têm essa ânsia de, eu vou sair do CLT para eu ter uma liberdade financeira e uma liberdade de eu crescer. Então, quando você já empreende, você tem que ter essa preocupação lá dentro da sua empresa. Vou fazer uma marca legal para que eu realmente consiga depois, lá futuramente, porque enquanto você é pequeno empreendedor, dificilmente aquela logomarca que você comprou, ela vai te dar um problema. Mas ao longo dos anos, isso possivelmente te deu um problema. Legal, Tati. Você falou bastante sobre a marca, né? Sobre o registro, né? Que tem que ter um cuidado com ela, né? E eu vi já algumas empresas, né? Eu conheço algum termo que é rebranding, né? Legal. Seria a ideia de ele ter algum logo, né? E ele fazer essa nova modificação, fazendo com que ele seja personalizado e seja atípico, né? Do momento, né? Sim. Como que funciona isso também e por que fazer isso também? Legal. Às vezes, né, o pequeno empreendedor, ele vai começar ali, eu vou trazer o exemplo da boleira novamente. Ela começou ali e aí, ela não tem uma grana ali naquele momento, então ela entrou num Canvas, num aplicativo mais simples e criou aquele primeiro logo lá para começar a trabalhar. E aí a empresa dela também começou a crescer. Então, toda essa comunicação, ela também tem que ser sempre atualizada. Grandes marcas atualizam. Se você pegar lá o logo da Coca-Cola, quantas atualizações ele teve até hoje? Então, o rebrand realmente ele é você recriar aí a logomarca, recriar o conceito, a identidade. Por quê? Às vezes quando a gente começa a empreender com um conceito e com uma visão da empresa. E o logo, ele meio que é a porta-voz do que é a nossa comunicação. Então, normalmente quando a pessoa ela faz um logo, mesmo que seja um logo simples, ali no Canvas, um logo em algum aplicativo desses que tem aí online, que você consegue comprar um logo baratinho. Quando a pessoa ela faz isso, aquela marca, aquele formato, ele teve a personalidade do que ela queria naquele momento. Você teve o amor dele. Exato, ela teve, ela olhou e falou, realmente isso é a cara da minha empresa nesse momento. E aí não necessariamente aquele conceito e a cara da empresa dela tem que ser aquela para sempre, entende? Então, conforme os anos vão passando, a empresa dela vai mudando. Às vezes ela vai amadurecendo dentro do empreendedorismo também, que isso tem muito. E aí, às vezes, aquele logo que ela começou naquele momento já começou a não fazer mais tanto sentido. E aí ela precisa, às vezes ela agrega, ela vendia, por exemplo. Eu vou trazer um exemplo. Quando eu comecei a empreender com a revista Tempos Modernos. Então eu não tinha uma empresa de marketing, eu não tinha outros serviços. O meu serviço era a revista. Então eu preparei um logo 100% focado em revista Tempos Modernos. Em 2016, eu montei a empresa de comunicação e marketing. Não dava para eu usar o mesmo logo, revista Tempos Modernos. Então ali eu já passei por uma modificação. Então eu já tive um outro conceito, eu utilizei as mesmas cores, o mesmo nome, mas eu passei por uma modificação. Naquele momento, com apenas 2 anos de empresa, eu já tive a necessidade de passar por uma reestruturação porque eu tinha uma empresa de comunicação. E aí eu montei lá, naquela época era a agência Tempos Modernos. E aí ao longo do tempo eu fui agregando outros serviços. Então eu tive a maratona, eu comecei a fazer mentoria. Então eu comecei a ter outros tipos de atendimento que não cabia dentro da agência. E aí eu comecei a trabalhar com lançamento, que era totalmente oposto do que a agência de marketing faz. Então, e aí não dava para usar a agência Tempos Modernos, entende? Aí eu tive que fazer uma outra estruturação novamente na marca, que aí virou o Grupo Tempos Modernos, onde dentro do Grupo Tempos Modernos eu tenho várias vertentes de serviços. Tati, mudou a cor? Não mudei. Então não mudei a cor, não mudei o formato da letra,
não mudei o nome, mas eu reestruturei. Então, quando a gente fala de logomarca, a gente consegue trabalhar de vários formatos e vários conceitos. Legal. Você falou um termo aí, lançamento, né? Isso. Explica pra mim o que é esse lançamento. Legal. Tem uma galera falando e assim, a gente vê todo momento, né, pessoas sendo lançadas, né, tipo, na área digital. E o que é isso, né? O que seria ser o lançamento, né? Tá, o lançamento, ele é um produto, né? Como agência de marketing, como uma mentoria, ele não deixa de ser um produto também. Ele é um formato onde você lança o expert dentro do universo digital. Esse expert ele é só de marketing? Não, esse expert ele é o profissional. Lembra lá no comecinho da nossa conversa, a gente falou de colocar o expert, o DNA do expert dentro das redes sociais, lembra? É exatamente isso, é a gente pegar ali todo o conhecimento, toda a essência e trazer isso para dentro das redes sociais. Então pode ser, por exemplo, uma nutricionista que ela é super boa, conceituada, ela tem ali todo o know-how e o conhecimento da área dela, mas ela só dá, por exemplo, cursos presenciais. E aí ela já tem ali uma audiência no presencial, ela já está há 30 anos atendendo, mas ela quer trazer isso para o digital onde ela consegue escalar. E consegue atender não só a região dela, por exemplo, ela é de Guarulhos. Então é muito difícil essa nutricionista ir para o Belém do Pará para poder atender, porque são horas, ela vai ter que viajar, pegar um voo, então a pessoa teria que pagar ela muito bem para ela conseguir se deslocar. Quando ela entra para o universo do lançamento, e aí tem toda uma estrutura, né? Tem todo um processo ali a ser seguido, e aí ela começa a se posicionar ali como expert, ela consegue trazer todo esse conteúdo que ela já tinha do presencial para dentro do universo digital. Então ela vender para alguém que está no Belém do Pará passa a ser possível. Ela consegue vender para todo mundo que fale português, todos os países que falem português, e dependendo do caso, ela consegue vender, se ela fala inglês, ela fala outras línguas, ela consegue vender até escalonar aí para outros países. Então, hoje a palavra lançamento, ela é algo muito forte dentro de vários experts dentro das redes, em vários setores, não é só dentro do universo digital, tanto que hoje a gente tem nutricionistas, dentistas, tem médicos e assim consecutivamente, que são experts e estão entrando dentro desse universo, onde ele consegue estar escalonando aí literalmente para vendendo o produto, o curso, levando a essência do conhecimento para outros profissionais. Bom, Ricardo, esse tipo de lançamento que a gente está falando aqui, que você me perguntou, ele é o mais comum, né? Que é o que as pessoas estão falando aí agora, dentro das redes sociais, então dentro das mídias, é o que as pessoas falam, esse lançamento de infoproduto. Mas temos também aquele lançamento que ele é físico, que ele pode ser de algo físico. Por exemplo, a maratona de negócios. Ela é um lançamento de um produto. Então, a gente consegue aplicar hoje todo o formato de lançamento para dentro das empresas, com produtos que elas têm. Tati, eu já tenho lá X produtos e eu queria fazer a comunicação lá, o formato de um lançamento para eu lançar produto tal dentro da minha linha. A gente consegue fazer isso também. Então lembra que eu comentei lá de você sempre pesquisar se aquela agência, aquela empresa de marketing, ela tá atualizada? Por quê? Hoje o que brilha os olhos dentro das redes? É de fato o lançamento. Mas o lançamento não necessariamente. O Ricardo, ele é um médico e ele não necessariamente quer vender algo lá. Ele pode fazer o lançamento e trazer isso para dentro das redes dele, para dentro do negócio dele, sem que ele lance um infoproduto ali para vender, entende? Para vender o que ele já tem ali de produto ou serviço. Então hoje existe vários formatos de lançamento e aí esses são alguns. Legal. Tati, você falou então que a internet hoje e a divulgação está mudando 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, não é coisa que demora 10 anos, né? Pra gente já se preparar 2023, 2024, 2025, a gente já tem que estar escalonado e saber o que a gente vai fazer. Tem alguma coisa nova já chegando, quente, já no forno, já que a gente consegue já sentir isso e já começar a aplicar? Eu vou te dar um exemplo disso, o TikTok.
O TikTok entrou no Brasil e as pessoas, não, o TikTok é uma rede social de dancinha. Só que não, de criança, exatamente, só que não. Hoje tem várias empresas dentro do TikTok. O TikTok começou com patrocinado e assim, tá entregando pra caramba. Então, esse universo digital não necessariamente ele vai mudar de 2 em 3 anos. Na verdade, ele muda muito rápido. Ele muda assim que abre uma nova rede social. Então, o tempo todo, quando a gente começou a entender redes sociais, era o Orkut, lembra? Lembro. Todo mundo tinha um Orkut, e o Orkut lá, ele bombava e era incrível e legal. De repente, virou Facebook. E aí, todo mundo, de um dia pro outro, tava falando o quê? No Facebook. E aí, veio Instagram, LinkedIn, TikTok, veio o Reels lá dentro do Instagram. E aí, por que o Instagram fez o Reels? Porque o TikTok tava estourando. E aí ele falou, pô, peraí, eu preciso criar. Então, assim, não sei te falar qual vai ser a nova rede social que vai vir aí em pouquíssimo tempo, mas pode ter certeza. E quando a gente estiver acostumando com aquela rede social que a gente mais se identifica, já vai ter uma nova. Então, sempre vai ali evoluindo e vindo redes sociais novas. E é algo que não tem como desver, né? Hoje, a gente já viu, as pessoas já entraram dentro desse universo. Hoje, para você ter ideia, a gente tem um Google Meu Negócio. E quando você tem um Google Meu Negócio, você põe foto, você põe depoimento, você põe localização. As pessoas te validam através do Google Meu Negócio, se a sua empresa é legal ou não. As redes sociais, elas trouxeram para nós uma validação muito grande. Então hoje todo mundo, nós validamos outras empresas como consumidor. E as pessoas estão validando a gente também. Então quando elas entram lá no Instagram, quando você entra lá no Instagram de alguma empresa, você valida, você vê se a comunicação do Instagram é uma empresa que você nunca viu, mas pô, ela tem um sapato legal que você quer comprar. Você olha se o Instagram dela se comunica com o perfil do Facebook, o que as pessoas estão falando no Reclame Aqui dela, se tem reclamação lá. Você olha o Google Meu Negócio, pô, ela tem um site legal? Pô, ela tem depoimento? O que as pessoas estão falando? Quantas pessoas compraram? Eu vou trazer um exemplo pra você, que mulherada adora cair nessa, gente. A gente é mestre nisso. Creme pra celulite. Gente, que mulher aí não comprou o famoso creme milagroso pra celulite? Não, porque... E aí ela entra lá, ela vê milhões de mulheres falando do milagroso creme de celulite. O que ela faz? Não importa quanto custa o creme de celulite, ele vai tirar a celulite dela. Ela pode continuar comendo e ela não precisa de exercício. Mas o creme de celulite, ele é incrível. Não, gente, entende? Mas ela foi o quê? Procurar ali. E ela viu várias pessoas que estavam na mesma ânsia que ela de comprar aquele creme de celulite. Então ela também comprou um creme de celulite. E a gente faz isso o tempo inteiro. Então a gente precisa estar com a nossa empresa bem posicionada, independente de qual for a rede, independente de qual rede nova for vir. O que a gente precisa entender como empreendedor, como MEI, como consumidor final que somos, é que não importa o formato da rede, é o que nós vamos fazer para se adaptar a ela o mais rápido possível. Entende? A gente tem que ter isso muito encrostado mesmo em nós empreendedores. Como que a gente vai fazer para estar nela? Como que eu posso aprender ela? O que eu posso assistir? Quem que eu posso seguir? Quem que vai estar falando dessa rede nova que eu possa realmente acompanhar para eu poder me adaptar o mais rápido possível? Porque se eu não me adaptar a ela, vai chegar outra e vai chegar outra e aí cada vez eu vou ficando mais atrasada. Legal. Tati, vamos lá. Falou que esclareceu bastante dúvida, né? Legal. E essa linha do e-commerce? Muita gente está abrindo um e-commerce novo. A gente viu aí, né? A BB abriu um e-commerce, Havaianas, nem se fala, né? Tá todo mundo vendendo no e-commerce e a galera, pelo menos brasileira assim, tá indo full pro e-commerce, né? Perfeito. Como vocês estão localizados no e-commerce e como eu me posicionar melhor dentro do e-commerce? Tá, legal. Bom, o e-commerce é um assunto aí que tá mega em alta, né? Todo mundo hoje tem um e-commerce, uma loja virtual. E realmente a tendência é cada vez aumentar mesmo esse mercado aí do digital, da venda online. Então, realmente a plataforma do e-commerce, ela é algo que não acredito
que vá cair. Eu acredito sim que ela realmente vai ser cada vez mais evidenciada, e aí ela tem alguns poréns, né? Que o que acontece? A pessoa, ela vai, contrata uma plataforma do e-commerce e fala, ok, coloquei lá, cadastrei todos os meus produtos e agora eu vou esperar para vender. Gente, isso não vai acontecer. O e-commerce, ele é uma plataforma, ele é um site onde você coloca os seus produtos, cadastra ali dentro, só que você precisa fazer tráfego para ele. Se você não mandar tráfego para o seu e-commerce, o seu e-commerce sozinho, ele não vai vender. Exceto, lembra que a gente falou aqui bastante de posicionamento online, de você estar bem posicionado, exceto grandes marcas que já tem esse posicionamento ali, aquela loja virtual. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Hoje você entra na Boticário, antigamente você queria comprar um perfume da Boticário. Você não conseguia comprar um perfume da Boticário online. Você tinha que ir até um shopping ou até alguma rua que tivesse uma loja da Boticário. Hoje você entra na loja da Boticário, você compra. Mas aí eu tô falando da Boticário. A Boticário é conhecida, ela tem uma marca já consolidada, as pessoas já consomem aquele produto, entende? Agora, quando as pessoas ainda não consomem tanto o seu produto e você abrir um e-commerce, você tem que ter estratégia para mandar tráfego para dentro do seu e-commerce. E aí tem várias plataformas hoje, desde um e-commerce que você pode ter extremamente estruturado, como você pode começar também com um e-commerce que tem algumas plataformas pré-prontas. E aí você consegue começar nesse e-commerce com essas plataformas menores e evoluindo. Nós temos também algo que ajuda muito e quem tem e-commerce precisa ter, que é a sacolinha do Instagram lá, o Instagram Shopping. Normalmente as pessoas não têm um Instagram Shopping. Então, o que é o Instagram Shopping? É a lojinha virtual dentro do Instagram, é onde você cadastra lá o seu produto para dentro do Instagram. Então, é legal você linkar uma coisa a outra, entende? E aí tem a empresa ali que acaba produzindo, fazendo isso para você, te ensinando a colocar esse material dentro do e-commerce. Tati, eu não tenho condição, eu mesma desenvolvi aqui e eu mesma montei ali o meu e-commerce. Tudo bem, legal, mas você sabe fazer tráfego pago? Não, Tati, eu não sei. Não adianta você ir lá, gastar ali o investimento que você tem nessa lojinha se você não for mandar tráfego para lá, se você não for criar uma audiência dentro do seu Instagram, entende? Entende que o e-commerce, ele é uma plataforma onde ela depende de toda a comunicação e narrativa e posicionamento que você como empreendedor tem dentro das redes. Então você precisa ter esse posicionamento para você vender lá dentro. Então tem algumas plataformas, como por exemplo o Marketplace, que você pode estar colocando. Então, em vez de você criar ali a sua página do e-commerce, você pode colocar o seu produto dentro de um Marketplace, por exemplo, da Americanas. A gente tem hoje Submarino, tantas outras que tem lá que você paga lá mensalmente para eles a sua venda, uma porcentagem, mas que você começa ali a ter um envolvimento em entender se o seu produto é legal, se ele realmente tá tendo um retorno legal dentro dessas plataformas, e aí você vai desenvolver ali um e-commerce e aí você vai fazer tráfego pago para dentro desse e-commerce. Legal, Ricardo. Queria então agora fazer aí um bate-bola, entender mesmo, um ping-pong aqui, quais são as dúvidas aí que você tem, eu vou te responder aqui rapidinho, tá bom? Legal. Vamos lá. Tenho vergonha de gravar. Devo gravar ou não? Sempre! Você precisa gravar! Sabe aquele vai com medo mesmo? É exatamente isso. Então vai com medo mesmo. Tati, não tem uma câmera profissional. Você não precisa de uma câmera profissional. Todo mundo tem celular hoje com câmeras incríveis. É só questão de você abrir ali a câmera e começar a falar. Tati, e aí, então quando que eu devo começar? Pra ontem! Você precisa começar o quanto antes. Se você tem o desejo aí, né, de estar nas redes, de gravar, você precisa começar e você não pode ter aquele assim, ó. Por que as pessoas não começam? Porque elas ficam assim, o que o outro ali vai achar de mim? E você não tem que ter essa preocupação, porque todo mundo hoje, que você assiste um vídeo lá e aquela pessoa já tá falando muito bem, em algum momento ela teve um vídeo muito ruim. Em algum momento ela começou, ela abriu ali a primeira live, ela abriu ali o primeiro vídeo, ela gravou o primeiro conteúdo e com certeza aquele conteúdo não é igual ao que ela posta hoje. Legal, melhorou muito já. Melhorou muito.
qual é o investimento inicial que a gente pensa assim para uma divulgação assim de marca? Tá, você diz no Facebook? Vamos lá em redes sociais, por exemplo, Facebook e Instagram. Tá, hoje o que é ideal é você fazer lá o tráfego pago, porque o tráfego pago ele vai entregar lá para muito mais gente, você vai conseguir ter aí um acesso. Por que a gente faz tráfego pago? Porque tráfego pago é o que realmente vai entregar ali o seu conteúdo para todo mundo. Então hoje você consegue fazer dentro do Instagram a partir de impulsionado a partir de R$6 por dia. Então se você fizer aquilo, dá mais ou menos uma média de uns R$180 por mês, você já consegue começar ali a entregar o seu conteúdo. Que legal. Vamos lá. Igual que você já falou que não tem câmera, não tem equipamento e tal. Mas assim, se eu já quiser contratar uma empresa para fazer isso, como que eu começo? Qual é o principal para eu começar? Qual é a coisa inicial para eu fazer? Eu não tenho nada, tenho zero, desculpa te cortar. Imagina. Tenho zero, não faço nada hoje. Qual que é o inicial pra gente fazer? Cara, vontade. Você tem que entender que realmente aquilo faz sentido para você naquele momento. Você tem que entender que não tem como você ter uma empresa sem ter um marketing. A hora que você entender que realmente você precisa estar ali, porque aquilo não é mais... As pessoas falam assim, o marketing é luxo. Não, ele não é luxo. O marketing hoje, ele faz parte da sua empresa, ele é um braço extremamente forte para que a sua empresa possa crescer. Então, quando você vai montar a empresa, você já tem que montar a empresa pensando assim, qual é a verba que eu vou destinar para marketing? Porque é necessário, independente de qual for o marketing. Independente se você vai contratar uma empresa para falar de Instagram, se você vai fazer um offline, não importa, mas você tem que ter ali uma verba destinada mensalmente para que você realmente se divulgue, para que você realmente comece a aparecer. Legal. Qual que vale mais a pena? Eu contratar uma pessoa para ficar lá full time comigo ou uma agência? Tá, aí depende do seu objetivo. Hoje o que eu trago para os meus clientes aqui, tá? Eu gosto que tenha, dependendo do porte da empresa, é legal ter um social media ali dentro da empresa dele. Por quê? Porque ele acaba sendo um braço para minha empresa. Porque esse social media, ele faz o quê? O básico. Ele vai postar, ele vai fazer um stories diariamente, que mesmo que quando você contrata a empresa de marketing, ela não tá na sua rotina diária. E você precisa de alguém. Então, se você não consegue produzir aquilo naquele momento, que você como expert não consegue fazer isso, é legal você ter alguém lá dentro que consiga te dar esse suporte. Mas com certeza, você ter uma empresa terceirizada é muito melhor no sentido de você ter ali toda a estrutura e o planejamento. E aquele social media que você contratou, ele sozinho não vai conseguir te trazer. Por mais conhecimento e por melhor que ele seja na área dele, ele não vai conseguir trazer para você o resultado financeiro que uma empresa de marketing vai te trazer. Por quê? Uma empresa, ela tem estrutura. Então ela tem lá várias pessoas trabalhando em cima do seu projeto. Então eu sempre trago esses dois lados, que realmente é legal se você tiver condição de ter lá dentro, mas são vertentes diferentes. E aí, Ricardo, às vezes a pessoa pensa assim, eu vou contratar uma pessoa para estar aqui porque vai sair mais barato. Mas não necessariamente. Às vezes, com o mesmo valor dela ter um CLT ali dentro, ela contrata uma equipe de marketing inteira, e onde ela tem vários especialistas. Um especialista em copyright, um especialista em tráfego, um especialista em comunicação, o estrategista que vai montar, o designer, o editor de vídeo, entende? Que ela tem toda uma estrutura para poder fazer ali a comunicação dela acontecer. Legal.